Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia na luta, na peleja, que ela não é nossa, é do Senhor. Ele vence por nós, né? Mas Ele nos concede as armas espirituais para que nós possamos usar, né, as armas, as ferramentas, a oração, a armadura do cristão, que é o capacete da salvação, o escudo da fé com o qual nós anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, a espada, né, que nós manejamos tanto no ataque como na defesa, a palavra que é viva e eficaz, a água transformada num vinho novo, da qual Jesus é o único bispo e bom pastor de nossas almas, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém o abençoou, né, o maior abençoou da promessa, não achou ninguém maior, a semente de Abraão, muito mesmo antes de Levi, né, ele já foi instituído um sacerdócio real e santo, sem genealogia, sem povos e nações, né, do qual ele está ao acesso de qualquer um que se arrepender e o confessar publicamente e crer de coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo, porque está escrito: aquele que diz que odeia seu irmão, a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê, né? Aquele que está segundo a lei está sobre o poder do pecado, da ira, porque foi enfraquecido. A lei que era perfeita se tornou antiquada, porque foi enfraquecida pelo poder do pecado. Precisava de vários sacrifícios, e pela graça, através do único, né, o seu sangue falou com mais veemência do que o sangue de Abel, do que o sangue mesmo dos bodes. E assim nós seguimos o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que é o único que deu a vida por amor das suas ovelhas, daquelas que ouvem a sua voz. E ele disse: eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Vos chamo de amigo, porque tenho compartilhado convosco tudo aquilo que sei do Pai. Assim ele nos revela, e todo dia nós recebemos, né, a sua revelação, da qual ele revela a imagem e a glória do Deus vivo. Ele é a sabedoria pura, não segundo a hipocrisia, segundo ele nos ensina: cautelai-vos do fermento dos fariseus, porque são muitas doutrinas meramente humanas, da qual ele disse: não assenteis com os escarnecedores, na roda dos escarnecedores, para que não sejais influenciados, porque muitos são os falsos profetas, muitos são o anticristo, aquele que se opõe à verdade, né? E nós já o vencemos, porque maior é o que está em nós, a verdade que liberta, que cura, que a unção que despedaça todo o jugo, né, do qual nós perseveramos dia após dia. Segundo as virtudes, adicionando as virtudes em nossa fé e através do exercício constante, quem tem as suas virtudes, né, não há lei contra. O fim da lei é a obediência, e através dele nós somos cumpridores da lei, assim como ele cumpriu. E quando nós o obedecemos, como Deus disse: este é meu filho amado em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser.
Ele, além de um irmão, é um amigo na adversidade. E nós perseveramos, mas como ele nos disse na mensagem anterior hoje, muitos, né, pela traição, os filhos da desobediência, acabam colhendo, né, segundo a corrupção, que eles não semeiam segundo o Espírito, não se alcança a desobediência. Está escrito, pela lei, aquele que tropeça em algum ponto está cometido desobedecer todos os mandamentos. Já pela graça, vós tendes um advogado, um conselheiro, é aquele que nos defende, né? Porque tropeçamos de várias formas. A Bíblia diz que o varão que domina a sua língua, o tal varão é perfeito, né? Mas só houve um elo da perfeição, alguém que não tropeçou. O salmista vai dizer: Senhor, me perdoa dos pecados até que me são ocultos. Melhor é como Jesus nos ensina: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Mas quando nós temos um coração contrito e arrependido, ele nos justifica, né? Nós seguimos o tzadik, o justo, e assim nós perseveramos dia após dia. Sempre nos purificando mais ainda, nos santificando mais ainda, porque ele disse: sede santos, se vós estiveres em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, né? Exercei o direito, andai na equidade, na retidão, no coração sincero, na humildade, com um coração reverente. Assim nós perseveramos, porque ele produz em nós, né, nós como um culto racional, estamos como um culto de ação de graças, produzindo todos os dias as boas atitudes que só são possíveis através dele. E assim nós perseveramos, porque até aqui o Senhor nos sustentou, aquele da qual nós depositamos a nossa confiança, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, né? Maldito é o homem cuja confiança esperança se deposita em coração enganoso de homem, e cujo coração afasta da presença e dependência de Deus. Acaba, como Jesus disse: vós sabeis de onde eu vim, para onde vou, né? E o Pai lhe enviará outro advogado que lhes ensinará tudo a meu respeito, né? E ele é aquele que nos prepara para conduzir. Ele não leva, porque um é o que planta e o outro é o que colhe. Os anjos, né, são os ceifeiros, e eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quando um pecador se arrepende, né, do qual uma multidão de pecados lhe são perdoados, e bem-aventurados esses que assim alcançam, há festa no céu, os anjos fazem festa nos céus. Mas é certo que é necessário perseverar, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Porque muitos naufragaram, muitos são os traidores na fé, porque está escrito: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastardes tão rápido da pura devoção de Cristo, porque se amoldaram segundo o padrão deste mundo, envolveram-se na corrupção, na raiz de todos os males, que é o dinheiro, né? Jesus sempre reprovava ali em sua época os fariseus, né? E eles zombavam de Jesus Cristo, e muitos são os que assim procedem. Não é errado de forma alguma ser próspero, pelo contrário, né? Mas a prosperidade não pode satisfazer a alma, né? Nós não damos importância àquilo que há no mundo, né? Utilizamos, como ele nos ensina, utilizar a riqueza dos ímpios, né, para com os pobres, os necessitados. Fazendo assim, nós investimos lá no alto, né, porque ele galardoa aquele que empresta, aquele que oferta na vida dos pobres, como
fonte de alegria, não por interesse de algo em troca. Ele acaba emprestando para o Senhor, né? E o Senhor galardoa, né? E assim nós investimos do alto. O nosso celeiro está lá no alto e Ele sabe das nossas necessidades diárias e está sempre nos suprindo daquilo que nos é necessário. Ele nos ensina: não andeis com a solicitude com essa vida. Não vedes os pássaros que não trabalham, nem têm celeiro, nada lhe falta. Não vê as flores, os lírios do campo, né, que nem tecem, nem fiam, e nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente como eles vestem. Assim como Deus cuida dos pássaros, das plantas, aqueles que são como filhos adotivos por Cristo Jesus, quanto mais vós, né? Assim Ele nos ensina. Então não temos que ficar com solicitude com essa vida. Temos que confiar na providência divina e Ele nos supre até mais do que nós necessitamos, e nós dividimos, né, com aqueles que necessitam. E também Ele nos ensina: fazei em oculto, do qual o Pai que está no alto lhes recompensa. Não fazeis para serem vistos por homens, né? Aquilo que uma mão ofertar, que a outra não veja. E assim nós perseveramos dia após dia em oração, né? Devemos orar para que haja conversão de almas, para que o povo venha se arrepender e Jesus Cristo derramar em vossos corações o seu Espírito, que é a promessa que Ele derramaria sobre toda a carne e convenceria o homem do seu pecado, que Ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração de pedra, da dureza que foi embrutecido, porque do coração é onde brota todas as maledicências, né? As brigas, iras, dissensões. Aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, as prostituições, as bebedices, tudo, as feitiçarias, bruxarias, aqueles que invocam as profundezas do inferno, né? Das doutrinas de demônios. Tudo procede do coração, as invejas, né? E isso embrutece o coração. São raízes venosas que só produzem obras infrutíferas, do qual o ladrão, o mentiroso, o pai da mentira, o assassino, desde o princípio, né? Mas quando nós alcançamos a sabedoria do alto, que está na origem, antes mesmo de tudo o que nós contemplamos, que foi feito pela fé, pelo autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, Ele mesmo criou, né? Foi através da sabedoria gerada no seio do Pai, pela fé, que Ele criou o universo do qual nós contemplamos, né? E através dessa sabedoria que vem da origem, antes da criação do mundo mesmo antigo, que se terminou através do dilúvio, as mesmas águas, que a terra foi fundamentada pelas águas, e as mesmas águas que houve a inundação, e só se salvou ali os animais, e a saber Noé e mais 7, né, por conta que chegou a narina de Deus o pecado do homem, né, a desobediência, estava subindo o mau cheiro até as suas narinas. Assim como nos dias atuais, nós estamos vendo, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque são negligentes no ensino. Ele nos ensina: não envolveis em vãs debates teológicos, filosofias vãs, né? Mas também diz que haveria divergência para que entre vós fossem conhecidos os escolhidos. Nós fugimos de todo debate vão, né? Nós seguimos anunciando a verdade, da qual é possível de libertar, de curar, de salvar as almas, de tirar aqueles que estão com a mente corrompida, que se amoldaram segundo o padrão deste mundo, entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Cabe a nós
anunciar a verdade, para tirar as almas que estão nas trevas, ele nos chama para sermos guias de cegos, para resplandecer a luz e para destruir também todo altar idólatra, toda vã filosofia, tudo aquilo que distancia o povo de Deus ao invés de aproximar. Porque só há um mediador, só há um que é Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o único filho que nos adota como irmão. Através dele nós chegamos como filho do Deus vivo, a única forma. Aqueles que ensinam outras formas, né, acabam sendo aqueles que ensinam heresias, aqueles que acabam traindo, né, o alto preço que foi pago ali na cruz, do qual engana o povo, está sendo iludido pelo próprio pai da mentira, Satanás, e ainda desviando a muitos, né, e vai responder não somente pela sua alma, mas também por aqueles que desviou. É como um sentinela que ali está vigiando, e se ele anuncia, toca a trombeta, né, se ele toca ali o chofar, e de forma correta, aqueles que não quiseram ouvir, assim como foi no tempo de Noé, acabam sendo condenados, e ele salva a sua alma se ele estiver na obediência segundo Deus ordenou. Este é meu filho amado em que me compraz, fazei tudo o que ele disser. Já aquele que toca, que não toca, né, aquele que dorme, acaba perdendo a sua própria alma e ainda vai desencaminhar a muitos do qual ele não tocou, né, e aonde a Bíblia fala que ele virá como ladrão da noite, né, pegará muitos de surpresa, porque nem sempre alguns estão dormindo, não estão vigilantes. É necessário, a Bíblia diz, vigiar e orar sem cessar. Temos que estar vigilantes, porque a Bíblia diz que aqueles que oram e não estão vigilantes, que estão na impiedade, até mesmo suas orações são abomináveis diante do Senhor. Seus louvores e adorações com coração distante nada adianta, né? Depositam a confiança em outros deuses que não são possíveis de os socorrer, né? Porque aquele que segue segundo a Cristo, ele tem um Espírito, que o Espírito com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Momentos às vezes que estamos dormindo, ele não tosqueneja. Momentos que às vezes em hora de apuro, né, ele é aquele que nos socorre. Às vezes não conseguimos nem orar no momento, e ele com gemidos inexprimíveis dá ordem aos anjos a nosso respeito. E a Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos. É a fidelidade, né, daqueles que perseveram obedecendo ao Filho, não seguindo doutrinas meramente humanas, que usam assim como os judeus tinham suas tradições judaicas, né, que eram cerimoniais, que Deus estava a ponto de vomitar. Ele disse: eu não suporto mais as suas festas de luas novas, as suas cerimônias de purificações de mãos. Ele está no dia de hoje, ele está a ponto de vomitar as tradições humanas, batismo nas águas, ceia com elementos, né, sede renovados, sede purificados em espírito e em verdade. Onde há o espírito, há a liberdade, né? Deixa com que o espírito é aquele que nos outorga a autoridade, né? Ali quando Eliseu estava para ser arrebatado, da qual aquele arrebatamento condenou Jezabel, porque ela mesma disse que se não matasse ele assim como ele feriu os profetas de Baal, se os seus deuses
se não a matasse, ela seria amaldiçoada pelos seus próprios deuses, e Deus o arrebatou em vida, e com isso ela foi condenada pelos seus deuses. Ali Eliseu estava ali e pediu porção dobrada, né, da sua unção, e ele disse: dura coisa me pediste, se contemplares o que vai acontecer aqui, certamente lhe será concedido. E ele teve a visão, né, carruagens reais, ele foi concedido pelo céu, pelo alto. Se vós quiseres sabedoria, quiseres a unção, revestimento, busque do alto, né, busque daquele que nos concede. Nada pode lhe ser concedido a não ser pelo alto, a não ser aquele que nos outorga do seu poder, da sua autoridade, aquele que nos reveste do seu espírito, né, do qual, através da unção, despedaça todo o jugo. Jamais busque em homens, né? O coração do homem enganoso faz muitos planos, mas os que prevalecem são o do Senhor. E assim, aquele que prevalece segundo um coração de Deus, né, ele é bem-aventurado em tudo que se sucede, tudo aquilo que ele empreende, ele é bem-aventurado, porque o Senhor está na frente, né? Ele está agindo, e agindo ele ninguém impede, né? Nós não andamos segundo a nossa própria vontade, nós esvaziamos de nós mesmos, assim como Jesus disse, antecedendo ali quando Judas o trai, antecedendo a entrega, né, a traição, e ele momentos ali de treva e de agonia, que ele soou como gotas de sangue, testificando que o que era água e espírito, agora sangue é um só, né? E ele disse ali diante do Pai, né, que ele disse: se possível me passa desse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas segundo a sua. E ele bebeu aquele cálice, ele fez a vontade do Pai. O tempo em que ele habitou aqui na terra, cerca do seu ministério, né, e até completar os 30 anos, e depois, quando iniciou o seu ministério, mais cerca de 3 anos, ele fez a vontade do Pai a todo momento. Desde quando ele estava de 12 anos como criança, ali seus pais ali chegam terrenos, né, Maria e José, e por que fizeste assim? Preocupamos contigo, porque ele ficou para trás em Jerusalém, juntamente com os doutores da lei, e eles maravilhados com aquele ensino, né, da onde é essa unção, né, como podes eles saber tudo isso? E ali ele disse: não sabeis que vim cuidar das coisas do meu Pai? Desde os 12 anos ele já estava com um propósito definido, que era esvaziar de si mesmo e fazer aquilo que o Pai lhe determinou. Assim nós temos que estar convictos aqui que nós viemos ele nos chamou e nos enviou com esse propósito, não para fazer a nossa vontade, para apacentar a si mesmo, mas para fazer segundo ele nos capacita, segundo os dons, e devemos operar os dons irrevogáveis segundo o amor opera em nós, né, na perseverança, dia após dia, fazendo aquilo que lhe agrada, né? Embora quem somos nós para fazer algo que pela grandiosidade dele, né? Mas mesmo assim cabe a nós cumprir e fazer não por obrigação, mas com alegria, porque ele nos concedeu um favor que ninguém poderia nos conceder, né? Ele apagou as nossas transgressões, né? Ele nos deu uma oportunidade para que os dias vão bens e longos nessa terra, para que alcance ainda a vida eterna, e assim nós temos que retribuir este favor imerecido que ele fez. Ele nos amou primeiro, o amor ágape, né? E nós temos que
nos alegrar dessa oportunidade que Ele nos concede dia após dia e estar aqui fazendo com alegria, né? Assim como quando Ele habitou aqui, Ele esteve com alegria anunciando entre os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, que é a pureza da qual nós temos que participar, né? E jamais ficar usando essa sabedoria para as coisas do mundo, porque aquele que se procede, a Bíblia fala que é um miserável, né? Que a própria Bíblia fala em algumas traduções que é que não tem graça, né? Um desgraçado, né? Aquele que utiliza a sabedoria do alto para as coisas que são mundanas, né? Uma pessoa que não tem nada de graça, aquele que se opõe realmente ao Filho do Deus vivo, porque antes, como ele nos disse hoje, melhor não seria ter nascido. A Bíblia ele diz que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar na profundeza do mar. Aquele que um dia alcançou o Espírito Santo através de Cristo, né, e agora o trai, agora dá o beijo de traidor, fala em seu nome, mas não, como ele disse quando aquele que os discípulos estavam, alguns curavam em seu nome, e ele disse, deixai-os, aquele que não é contra nós é por nós. Ninguém que utilize o meu nome, que realize os sinais, tão logo falará mal de mim. Mas chegaria o tempo, né? Tão logo, mas chegaria o tempo do qual nós estamos vivendo, que então chegaria o tempo que tão logo, né? Não falaria, mas chegaria o tempo aonde então tempos de apostasia e esfriamento eles falariam, e aquele que não colhe com ele, aquele que não ajunta, espalha, né? São os que não perseveram com ele. E em mais um dia que a gente continue perseverante na fé, no princípio ao fim, no amor, operando os dons pelo amor, e perseverantes. Lembrando sempre que temos que cumprir o que Deus diz. Este é meu filho amado, em que me compraz, me regozijo, fazei tudo o que ele disser, né? Até mesmo Israel está escrito, né, com a ascensão de Cristo na transfiguração, o lamento profético, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, por quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas. Mas vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam o túmulo dos justos. E ele diz, de agora em diante não me vereis mais, até que receba aquele que vem em nome do Senhor. E em mais um dia perseverante, o amor no mundo agonizante, dias de apostasia, esfriamento, dias de grande tribulação, mas aqueles que passarem e vencerem, ele disse, dar-te-ei a coroa da vida. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.